O trabalho hoje em questão que vamos apresentar se trata do tecido conjuntivo propriamente dito. Docente, professor Dr. Sérgio Marcelino de Oliveira. Discentes, Driele Alves da Silva, Gabriel Ferreira Marques, Joyce Melo Santos de Mendonça, Lucas Hiro, Roberto Tanita, Thaís Damasceno Moura Tavares. Índice. Primeiro tópico, funções do tecido conjuntivo. Segundo tópico, estrutura geral do tecido conjuntivo. Terceiro tópico, matriz extracelular. Quarto tópico, células do tecido conjuntivo. Quinto tópico, tecido conjuntivo propriamente dito. Introdução. O tecido conjuntivo propriamente dito é um dos principais tipos de tecido conjuntivo encontrado no corpo humano. É composto por uma matriz extracelular abundante que contém diversas fibras e células especializadas. Esse tecido desempenha várias funções essenciais para a manutenção e sustentação dos órgãos e tecidos. funções do tecido conjuntivo. A sustentação. A sustentação é exercida principalmente pelas fibras do tecido conjuntivo. Formam tendões com neurose, envolvendo músculos esqueléticos, cápsulas do órgão e os envoltório do sistema nervoso central, que é a meninge. O preenchimento envolve toda a sustentação, né? Que envolve os músculos esqueléticos, o sistema nervoso, né? Dos órgãos evolutórios da meninge. O armazenamento é o líquido. O transporte são capilares, exceto no sistema nervoso, que são voltados por um tecido conjuntivo, os nutrientes e o oxigênio trazido pelo sangue, a parede dos vasos e os conjuntivos para chegar às células que vão nutrir gases carbônicos e refúgio do metabolismo que transmite no sentido inverso, defesa e uma reparação. Essas são as funções do tecido conjuntivo. Agora vamos falar sobre a estrutura geral do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é constituído por uma grande quantidade de matriz extracelular e uma diversidade de células que inclui até a presença de células de defesa. E ela é altamente vascularizada, principalmente a do tecido conjuntivo frouxo, que fica localizado nos músculos, a grande maioria deles, para que tenha um grande fluxo de nutrientes. A sua matriz extracelular possui a substância fundamental amorfa, fibras e outras células que vão falar sobre eles nos slides seguintes. Matriz extracelular. A matriz extracelular, elas possuem uma substância fundamental, que ela é viscosa e clara. Parece escorregadia e tem alto teor de água. Consiste predominantemente em proteoglicanos, que consistem em macromoléculas de grande peso molecular, formados por um eixo proteico central, moléculas de glicosaminoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. Sua principal função é lubrificar o tecido, preencher os espaços entre as células e as fibras do conjuntivo, e assim dando um aspecto viscoso, regular o crescimento celular e proporcionando a qualidade adesiva das células, e também pode ter uma função de barreira contra micro-organismos invasores. As glicoproteínas e proteoglicanas representam longas cadeias de polissacarídeos não ramificados. Composto de unidades repetidas de disacarídeos, as unidades disacarídicas contêm um de dois açúcares modificados, a GalNAc ou a GLC-NAc, e um ácido urônico, que pode ser o glicurônico ou hidurônico. As glicoproteínas, elas ligam a substância fundamental para a superfície das células. As proteoglicanas, elas, além disso, são estabilizadas por algumas proteínas, como a quitomioxina, que também organizam as fibras elásticas na matriz extracelular. Agora, vamos falar das glicoproteínas multiadesivas, como eu tinha mencionado antes, desempenham um papel importante na estabilização da matriz extracelular. Na sua ligação, as superfícies celulares interagindo com os receptores da superfície, como
os receptores de dentegrina e de uma laminina. Vamos falar agora de fibras do tecido conjuntivo. As fibras presentes no tecido conjuntivo são 3 tipos: colágenos, elásticos, reticulares. Elas estão distribuídas desigualmente pelos tecidos, o que gera a característica principal de cada tipo de tecido. Fibras colágenas são as mais frequentes no tecido conjuntivo e, em muitos casos, aparecem agrupadas em forma de um feixe. As fibras colágenas são grossas e resistentes, distendendo-se poucos quando tensionadas. Ou seja, a fibra colágeno, durante o processo da evolução do organismo, a família de um grupo de proteínas estruturais influencia pelo meio do ambiente e pelas necessidades funcionais no organismo dos animais. Modificou-se e adquiriu variedade de graus de rigidez, elasticidade e a força de tensão. Estão presentes na derme e conferem resistência à nossa pele, evitando que ele se rasgue quando é esticada. No colágeno tipo 1, encontrado no tendões, no 2 e no 3, as moléculas de tropocolágeno se agregam em subunidade microfibra. As fibras colágeno compostas por um colágeno tipo 1 são as mais numerosas do tecido conjuntivo. O estado fresco, eles têm cor branca, conferindo na mesma cor ao tecido nos quais predominam com aponeurose e tendões. Aqui nessa imagem, as fibrilas colágenas no tecido conjuntivo denso são modelados. Não é modelado da cápsula do testículo, em algumas áreas são semelhantes a filamentos, formando feixes relativamente espessos. Fibras elásticas. As fibras elásticas são longos fios de uma proteína chamada elastina. São fibras mais finas que as colágenas. Ligam-se de uma outra formando uma malha, a qual cede facilmente às trações mínimas, porém retornam sua forma inicial logo com acesso às forças deformantes. Essa imagem quer dizer que fibras colágeno elástica é corada com resorcina, fucina, e o mesentério é uma estrutura muito delgada e os filamentos ramificados são as elásticas, e esse FC são as fibras colágeno. As moléculas de elastina são mostradas unidas por ligações covalentes entre a desmosina e isodesmosina, formando essa rede de ligação cruzada. Mostra também uma molécula de elastina e sua conformação espiralada aleatória com ligação covalente, formada pela desmosina. Agora, no B, o efeito do estiramento mostra que quando a força é retirada, a rede vai reverter ao estado relaxado. As fibras reticulares são formadas por um colágeno tipo 3, são ramificadas e formam uma tração firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Formam o arcabouço dos órgãos hematopoéticos e também as redes em torno das células musculares e das células epiteliais de muitos órgãos, como, por exemplo, o fígado e os rins. Essa imagem, a fibra reticulada, são produzidas por fibroblastos. As exceções importantes a essa regra incluem o endoneuro dos nervos periféricos, onde há células que secretam fibras reticulares, a turne média dos vasos sanguíneos e a camada muscular do canal alimentar, onde a célula muscular lisa secretam fibras reticulares e fibras colágenas. Células do tecido conjuntivo. Origem das células do tecido conjuntivo. Todas as células elas se originam da célula mesenquimal indiferenciada, presente no feto. A partir do estímulo necessário, cada uma dessas células diferencia em outros tipos de célula, dependendo da função que cada gene exerce sobre aquela célula. Essas células residentes incluem as seguintes: fibroblastos e um tipo de célula estreitamente relacionada, o miofibroblasto, macrófagos, adipócitos, mastócitos, células-troncos adultas. A população de células transitórias consistem principalmente em células provenientes do sangue, que migram para o tecido em resposta a estímulos específicos. Incluem as seguintes: linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. Fibroblastos.
Os fibroblastos são responsáveis pela síntese de colágeno, pelas fibras elásticas e reticulares e pelo complexo de carboidratos da substância fundamental. Um único fibroblasto é capaz de produzir todos esses componentes da matriz extracelular. Os fibroblastos residem em estreita proximidade com fibras colágenas. O núcleo aparece como uma estrutura alongada ou discoide, algumas vezes com um núcleo evidente. Os prolongamentos achatados, finos de coloração pálida que formam a massa do citoplasma não costumam ser visíveis, em grande parte pelo fato de estarem recobertos com as fibras colágenas. Fibroblasto no tecido conjuntivo. Na imagem a fotomicrografia de uma amostra de tecido conjuntivo em uma preparação rotineira em parafina, corada, mostrando núcleos de fibroblasto. As figuras marcadas em F são fibroblastos, aumentada em 600 vezes. Na imagem B, durante o processo de cicatrização de uma ferida, os fibroblastos, figuras marcadas em F, ativados, exibem no citoplasma mais basófilos, facilmente observados em microscópio óptico, aumentado em 500 vezes. Macrófagos. Os macrófagos são células de defesa muito ativas que contêm muitos lisossomos. Têm a função de fagocitar, secretar substâncias que participam do processo imunológico de defesa e atuar como célula apresentadora de antígenos. O adipócito tem a função de armazenar energia sob a forma de triglicerídeos, de proteger e de amortecer. Ele armazena o lipídio de duas maneiras, ou preenche totalmente o citoplasma, deixando a célula com aspecto globuloso, ou o lipídio ocupa o citoplasma celular, com pequenas gotas. Devido ao tamanho do depósito de triglicerídeo presente no adipócito, o núcleo da célula sempre fica localizado nas periferias, porque são empurrados pelo tamanho da gotícula. Isso se for um adipócito unilocular. Mastócito. Os mastócitos são células altamente nutritivas, grandes, globulosas, com citoplasma repleto de glândulos e com núcleo esférico central. Eles têm a função de produzir e armazenar mediadores químicos do processo inflamatório. A liberação desses mediadores químicos, como a histamina, heparina e fator quimiotático, dos eosinófilos promove reações alérgicas, as chamadas reações de sensibilidade imediata. Na imagem, a imagem da esquerda é um mastócito e a segunda imagem da direita é um mastócito ativado. Esses pequenos grânulos são as histaminas ligadas aos receptores que vai fazer com que ele desempenhe a sua função. Leucócitos. Os leucócitos, ou os glóbulos brancos, são constituintes normais do tecido conjuntivo, vindos do sangue por migração, diapedese, através das paredes de capilares e vênulas. Tipos de leucócitos: linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Parte 5 do nosso trabalho é o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito ele é dividido em duas partes, onde tem o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso, sendo que o denso é dividido entre o tecido conjuntivo modulado e o tecido conjuntivo não modulado. O tecido conjuntivo frouxo é o mais comum dos tecidos conjuntivos. Ele vai preencher os espaços não ocupados por outros tecidos, ele vai servir de apoio e vai nutrir o tecido epitelial. Ele vai estar sobre a pele de todo o corpo, ele vai envolver os nervos, os músculos, ele vai envolver também os vasos sanguíneos e os linfáticos. O tecido conjuntivo frouxo tem uma consistência delicada, ele é flexível, bem vascularizado e não resiste a trações. Tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso é adaptado para oferecer mais resistência e proteção, mesmo sendo menos flexível que o tecido conjuntivo frouxo. Ele vai se caracterizar pela predominância de fibras colágenas e pouca substância fundamental amorfa. Ele é formado pelos mesmos componentes encontrados no tecido conjuntivo frouxo, só que existem menos células e uma clara predominância de fibras colágenas. Ele é menos flexível e mais resistente à tensão do que o tecido conjuntivo frouxo. Quando as fibras colágenas são organizadas em feixes sem uma orientação definida, o tecido ele se chama tecido denso não modulado. Neles, as fibras se formam em uma trama tridimensional que vai conferir para esse tecido uma certa resistência a trações exercidas em qualquer direção. Esse tipo de tecido ele é encontrado na derme profunda da pele. O tecido conjuntivo denso modulado, ele é formado por fibras colágenas dispostas em feixes com orientação fixa, dando um tecido característica maior de resistência à tensão do que os outros tecidos, do que o tecido conjuntivo não modulado e o frouxo.
O tecido conjuntivo denso modulado, ele vai apresentar feixes de colágenos paralelos uns aos outros e alinhados com os fibroblastos. Trata-se de um conjuntivo que formou suas fibras colágenas em resposta à força de atração exercida em um determinado sentido. Um exemplo disso são os tendões, que é uma característica, um exemplo típico de tecido conjuntivo denso modulado. Essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigado. Obrigado. Obrigada, hein?